Oi, gente. Pois é, já estamos no finalzinho do mês de setembro, a vacinação está cobrindo cada vez mais uma parcela maior da população aqui no Brasil, os índices da pandemia estão em queda, mas ela ainda não acabou. Alguns especialistas dizem que os próximos dias serão decisivos para entender o futuro da pandemia aqui no Brasil. Nesse vídeo, vou explicar o porquê. Olá, meu nome é Adonis, sou bacharel em Biologia e estamos aqui no canal Microscopia e Ciência. Bom, gente, vamos direto ao ponto. Por que os próximos dias serão decisivos para definir o futuro da pandemia aqui no Brasil? Então, isso se deve a uma série de fatores que ocorreram nas últimas semanas e que podem ter influência direta no número de casos, hospitalizações e mortes causadas pelo coronavírus. Fatores como as grandes aglomerações registradas em protestos, eventos e viagens, o aumento da disseminação da variante Delta aqui no Brasil e a flexibilização de medidas sanitárias que vem acontecendo em algumas cidades e estados. Bom, por enquanto, as estatísticas atuais nos trazem um certo alívio, porque desde junho o número de casos e óbitos pela doença vem caindo cada vez mais. Mas temos que reconhecer que nos últimos dias esses números tiveram um ligeiro aumento. Bom, de maneira geral, o cenário está cada vez melhor. Temos aí o avanço da vacinação, que está cobrindo uma parte muito grande da população, e temos também a redução da transmissão do vírus e das mortes, de modo geral. Mas será que essa tendência vai continuar daqui para frente? Bom, antes de mais nada, vamos entender onde estamos hoje traçando um histórico do passado. Então, no primeiro semestre de 2021, tivemos uma segunda onda altíssima de novos casos e mortes causadas pelo coronavírus. Os sistemas de saúde de várias cidades entraram em colapso e não tinham leitos suficientes para suprir a demanda. Inclusive, muitas pessoas morreram na fila de um UTI. No auge da crise, nosso país chegou a registrar uma média móvel de 77 mil novos casos e 3 mil mortes todos os dias. Não é à toa que nesse período o país foi classificado como um epicentro do coronavírus no mundo. Felizmente, na virada para o segundo semestre, esses índices começaram a cair. Mais recentemente, ao longo do mês de setembro, estávamos ali com média móvel de novos casos em um patamar de 14 mil e a média móvel de novos óbitos em um patamar de 500 mortes por dia. Números que chegam a ser 6 vezes menores que aqueles registrados no pico da segunda onda. Mas o que explica então essa queda tão grande? Claramente foi efeito da vacinação. Bom, a campanha começou em janeiro a fevereiro de 2021, só que a gente tem que lembrar que no começo a gente tinha poucas vacinas disponíveis, as doses eram insuficientes e essa vacina serviu mais para proteger a camada mais vulnerável da população, os mais idosos e pessoas com comorbidades. Só que a gente tem que lembrar que também a gente estava vivendo a expansão enorme da variante P1 de Manaus. E essa arrancada da variante P1 de Manaus com certeza rivalizou ali com o efeito que a vacinação já vinha causando, porque com a variante mais transmissível, o vírus começou a se espalhar por pessoas mais jovens, essas pessoas acabavam tendo uma carga viral maior, consequentemente as pessoas mais jovens começaram a adoecer mais com essa variante P1. Mas no meio do ano, com a chegada de milhões de novas doses de vacina, nós tivemos ali, a partir do meio do ano, uma chegada muito grande de vacinas, o quantitativo aumentou muito mais. E isso fez com que fosse possível incluir quase todo o quantitativo da população adulta brasileira na campanha de imunização. Tanto por isso que no início do mês de setembro, vários prefeitos e governadores comemoravam que praticamente 100% da população adulta de suas cidades já estavam vacinadas com pelo menos uma dose da vacina. No momento atual, cerca de 70% de toda a população brasileira tomou pelo menos uma dose da vacina, e 40% tomou as 2 doses ou a vacina de dose única, como a da Janssen, por exemplo. E aqui pesou bastante o fato de que a população brasileira quer tomar a vacina, diferentemente de Estados Unidos e alguns países da Europa, onde a vacinação até que começou muito rápido, só que hoje está estagnada porque muitas pessoas não querem tomar a vacina. Aqui não tivemos esse problema, consequentemente podemos atingir uma taxa muito mais alta ainda de vacinação. Mas e quanto a essa nova subida de casos que tivemos recentemente? Então, tivemos ali um registro de novos casos e novos óbitos, deu uma certa subida nos últimos dias.
Na segunda quinzena do mês de setembro, a média móvel de mortes aqui no Brasil voltou a ser superior a 500, sendo que no início do mês essa média móvel estava na casa dos 400. Uma coisa que chamou a atenção e que explica justamente essa subida de casos foi o registro repentino de milhares de novos casos que estavam represados no sistema. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, lançaram mais de 150 mil novos casos de forma repentina. Isso fez com que a média móvel de novos casos explodisse de um dia para o outro. Trabalhei com a média móvel no dia 17 de setembro de 14 mil casos e no dia 18 de setembro essa média móvel foi para 34 mil casos. A expectativa é que essas curvas voltem a normalizar, mas teremos que esperar para ver se isso vai realmente acontecer ou não. E os efeitos dos protestos do dia 7 de setembro? Bom, nessa data tivemos manifestações em várias cidades do país e também muitas pessoas aproveitaram para viajar. Se a gente analisar as imagens dos protestos, percebemos claramente que temos a quantidade enorme de pessoas aglomeradas e grande parte delas não utilizavam máscara. A janela de contato com o coronavírus e o desenvolvimento dos primeiros sintomas costuma ser de 15 dias. Ou seja, se indivíduos presentes nos protestos do dia 7 de setembro se infectaram com o coronavírus e criaram novas cadeias de transmissão, os efeitos práticos disso só começariam a ser observados a partir do dia 22 de setembro. Então ainda estamos em tempo de talvez ver esses efeitos. É fato também que esses eventos aí dos protestos, onde tiveram uma multidão de pessoas, aconteceram já com a variante Delta em plena circulação. Essa variante é mais transmissível e já é predominante em várias cidades aqui do Brasil. Mas falando de variante Delta, essa nova variante está ou não interferindo nos novos casos e nas mortes aqui no Brasil. Essa variante que surgiu no final de 2020 causou e ainda causa estragos em vários países. Como exemplo, temos aí os países dos Estados Unidos, Indonésia, Israel e outros. Essas novas ondas de coronavírus associadas à circulação da variante Delta em vários países deixaram os cientistas aqui do Brasil preocupados, porque já que estava acontecendo em vários países, o que impediria também de uma terceira onda com a variante Delta acontecer aqui no Brasil? Alguns dados mostram que essa variante se tornou dominante em algumas cidades aqui no Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, já a partir do mês de agosto. Mas, felizmente, a realidade contrariou as expectativas dos cientistas e não tivemos aí um aumento de novos casos e novos óbitos causados pela variante Delta. As projeções matemáticas indicavam um cenário catastrófico aqui para o Brasil. Essa variante chegou aqui no país no começo de junho e, segundo as previsões, no mês de agosto deveria acontecer uma explosão de novos casos. Mas já estamos no final de setembro e essa nova onda não veio. Mas qual que é a explicação para isso? Segundo os especialistas, existem algumas hipóteses. A primeira e mais óbvia explicação de por que a variante Delta não causou uma explosão de novos casos aqui no Brasil é o avanço da vacinação, que já cobre boa parte da população. A gente sabe que a efetividade das vacinas atuais contra a variante Delta cai um pouco, mas elas continuam sendo muito efetivas em impedir casos graves e mortes. A segunda explicação estaria relacionada àquela segunda onda enorme de casos que acometeu os brasileiros entre março e maio desse ano. A gente viu ali que teve uma explosão enorme de novos casos, muitas pessoas se infectaram, consequentemente muitas pessoas morreram. Isso pode ter gerado uma grande imunidade natural na parcela da população que resistiu ao vírus. Então, esses dois ingredientes juntos, que é a ampla cobertura vacinal e a explosão de casos que tivemos ali no início do ano, pode explicar por que grande parte da população brasileira já tem ali altos níveis de anticorpos contra o coronavírus. Mas temos que lembrar que a obtenção da imunidade natural, que é quando a pessoa ali se expõe ao vírus, não é desejável. A imunidade mais desejável é aquela criada pelas vacinas. Principalmente porque, mesmo que a pessoa se recupere do coronavírus, ainda que seja um caso leve, essa pessoa pode ficar com sequelas, como temos visto aí os casos de Covid longa, onde sintomas permanecem nas pessoas recuperadas por muito tempo. Bom, mas enquanto ao futuro, os especialistas dizem que mesmo com esse cenário positivo, temos que esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas, para só assim ter a certeza de que o pior já passou. Mas considerando a nossa ampla cobertura vacinal e também considerando que os brasileiros querem a vacina e confiam nela, temos tudo para fazer com que esses números
caiam cada vez mais. Inclusive podemos chegar no patamar de vacinação que está sendo visto em Portugal, onde cerca de 84% da população já tomou as 2 doses da vacina. Então temos tudo para conseguir atingir esse número aqui no Brasil e quem sabe até mesmo ultrapassá-lo. Agora, com relação ao surgimento de novas variantes, devemos continuar tentando ao máximo diminuir a circulação do vírus. Então, se você ainda não tomou a vacina, e se você conhece alguém que não tomou, vá o quanto antes ao posto de saúde receber a sua dose. Além disso, é importantíssimo que você volte para receber a segunda dose. A minha mesmo está marcada para novembro e eu não vejo a hora de chegar logo a minha vez, de ficar completamente imunizado. Bom, gente, fazendo a nossa parte, a gente tem tudo para fazer com que essa seja a nossa última onda. E aí, gente, gostaram do vídeo? Bom, então se inscrevam aqui no canal que vocês vão ter a certeza de que vão ficar sempre atualizados com os assuntos mais atuais e relevantes da ciência. Uma outra pergunta, você tem interesse em conhecer o mundo microscópico? Então tá aí mais um motivo para você se inscrever, porque aqui nesse canal eu trago vídeos com imagens fantásticas do incrível mundo microscópico. Bom, gente, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!